Fala galera, espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Márcio Pimenta e esse aqui é o vídeo de número 1 de uma série de vídeos que a gente vai trazer para vocês toda semana com relação ao direito penal militar. São algumas diferenças que a gente encontra entre o direito penal militar e o direito penal comum. A gente sabe, né? Em 90% das provas, essas duas disciplinas estão presentes. Se você vai prestar, por exemplo, o concurso para a Polícia Militar de qualquer lugar do país, né, muito provavelmente você vai encontrar direito penal militar na sua prova. E, concomitante a isso, também o direito penal comum. Então é imprescindível que você conheça a fundo as diferenças entre eles. Porque o que o examinador vai fazer com você? Ele vai colocar a característica de um em outro. Ele vai dizer que o direito penal comum possui uma característica que está no direito penal militar. E aí você tem que ter esse conhecimento para saber marcar fazer uma boa prova na hora que a banca quiser te pegar na curva. E você não vai cair. Com essas dicas aqui, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem nas questões. Tá bom? Queria te pedir para seguir também a gente nas redes sociais, né? O nosso Instagram, começando aí agora com bastante conteúdo. Toda semana a gente vai postar um conteúdo novo, tipo esse aqui, que vai ser de bastante valia para o seu aprendizado. Segue lá, vai aparecer aí embaixo. Prof. Márcio Pimenta, _mentoria. A gente também vai trazer futuramente para vocês vários projetos de mentoria. Para aquela galera que tem uma dificuldade, né, de se organizar nos estudos, não sabe o que estudar mais, o que estudar menos, quantas horas para cada matéria, se faz só teoria, se faz só exercício, se acumula os dois, concilia, né? A gente vai trazer aí vários cronogramas que você vai poder ter uma base e otimizar o teu estudo assim de uma forma sensacional. Beleza? Segue também a gente no YouTube. A gente está começando com um canal lá bem legal também que vão ter vários conteúdos tipo esse aqui também. Vídeos com dicas, não só direito penal militar não. Qualquer disciplina de direito, né? Para o concurso que você vai fazer. Então segue a gente lá. Márcio Pimenta. Também está na descrição aí e está aparecendo aqui no vídeo para vocês. Tá bom? E por fim, para a gente começar o primeiro vídeo de hoje, quero dizer a vocês que muito em breve nós teremos aí o curso mais completo de Direito Penal Militar do mercado, né? É a hora de você começar a se preparar de uma forma completa. Os concursos estão cada vez mais difíceis, as oportunidades estão diminuindo, então não dá mais para a gente estudar meia boca, a gente tem que estudar a fundo. E esse curso de Direito Penal Militar, ele está sendo elaborado com bastante rigor, com bastante carinho, com bastante atenção e respeito aos alunos que realmente investem o seu dinheiro e o seu tempo em cursos de qualidade. Essa é a nossa intenção. Então, o primeiro vídeo desse curso vai estar disponível no YouTube para vocês. É só acessar lá no nosso YouTube, tem a aula de apresentação e a primeira aula, né? Dá uma assistida lá, se você gostar e tiver interesse, a gente vai lançar esse curso aí muito em breve com um preço bastante acessível, tá? De modo que você consiga exaurir a matéria de Direito Penal Militar em qualquer concurso que você vai fazer que exija essa disciplina. Tá bom? Será um curso de teoria e exercícios, né? Com estudo maçante do Código Penal Militar, que é o que cai na prova, né? E, claro, comparando com o Código Penal Comum, como a gente vai ver hoje nesse vídeo. Beleza? Vamos lá então, sem mais papo furado? Partiu! O primeiro tema desse nosso vídeo é o lugar do crime, que é o tema desse nosso vídeo, né? O lugar do crime. Ou seja, onde o crime foi praticado, né? É a primeira diferença que o Código Penal Militar traz em relação ao Código Penal Comum. E aí vamos começar aqui pelo Código Penal Comum, que é mais simples, muito provavelmente você já viu, mas se você não viu, não tem problema, vai conhecer agora também. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pessoal, considera-se praticado no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Marque isso aqui. Bem como onde se produziu, deveria produzir-se o resultado. Então, a gente tem aqui dois marcadores para a gente. Eu tenho o lugar da ação ou omissão
e o lugar do resultado. Tanto faz, um ou outro são lugares do crime. O crime foi praticado tanto no lugar onde ocorreu a ação ou onde ocorreu a omissão, como no lugar onde ocorreu o resultado. Por exemplo, A desfere um tiro em B no Rio de Janeiro. Aí B não morre na hora, é levado a um hospital na Alemanha. B é rico, né? Alemanha, aqui Brasil, né? Rio de Janeiro, Brasil. Alemanha. E lá, 2 dias depois, vem a falecer. Então, repara, o lugar da ação ou omissão, nesse caso, a ação, né? Que A desferiu um tiro em B, foi no Brasil, Rio de Janeiro. Só que o lugar do resultado, que é a morte, ocorreu na Alemanha. Onde esse crime foi praticado, Pimenta? Nos dois, tanto no Brasil como na Alemanha. Com relação ao lugar do crime, o Código Penal adota esses 2 critérios, né? O critério da ação ou omissão e o critério do resultado. Então, se a prova te perguntar lá no Direito Penal Comum qual a teoria adotada, você vai dizer, sem medo de errar, que a teoria adotada foi a teoria da ubiquidade. Ubiquidade ou teoria mista. Por que ubiquidade ou mista? Porque eu tenho ação ou omissão e resultado. É uma mistura dos dois. Ação, omissão e resultado. Por isso, teoria da ubiquidade. Perfeito? Isso no direito penal comum, né? E tanto faz, ó, repara bem. O crime cometido por ação ou omissão, tanto faz. O lugar do crime vai ser tanto o lugar da ação ou omissão como do resultado. Por exemplo, aqui, ó, A deu um tiro em B, A praticou uma ação. Dar tiro em alguém é fazer alguma coisa, praticar uma ação. E aí C vem passando por ali, vê aquilo, A corre, e B, caído no chão lá, se estribuchando. O que C faz? Passa direto, atrasado para o jogo do Vasco. Passa direto. C comete uma omissão. Só que é uma omissão prevista em lei como crime. Omissão de socorro. Portanto, C pratica crime de omissão de socorro. E qual é o lugar do crime de C? Para o Código Penal Comum. Tanto o lugar da omissão, que foi Brasil, bem como o lugar do resultado, que foi Alemanha. Teoria da ubiquidade, tanto para os crimes praticados por ação, comissivos, né? Quanto para os crimes omissivos. Tá bom? Legal. Agora, quando a gente vem cá para o Código Penal Militar, a coisa muda um pouco. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se, o resultado. Então, até aqui, está um pouco parecido, né? O Código Penal Militar meio que repete o que diz o Código Penal Comum. Até essa marca aqui, mas não é bem assim, pessoal. Repara que o início, ó, considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, a ação. Aqui você não pode englobar a omissão. A omissão vem agora, ó. Nos crimes omissivos, olha aí, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Então, olha que interessante, ó, o Código Penal Militar ele faz uma divisão. Para os crimes comissivos, que são aqueles praticados por ação, é um fazer, né? E os crimes omissivos, praticados por omissão, vou fazer uma linha aqui para não confundir, é um não fazer. Aí a gente tem que dividir. Para os crimes comissivos, ou seja, realizados por ação, adotou-se a teoria da ubiquidade, assim como o Código Penal Comum, concorda? Vamos ler de novo lá para você entender por quê. Ou mista. Vamos marcar aqui para ficar didático, ó.
Teoria da ubiquidade ou mista, isso porque juntos os dois, né? Tanto o lugar da ação como o lugar do resultado. Por isso é ubiquidade ou mista. Só que veja bem. Melhor, vamos ler primeiro. Ó. De novo, considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a ação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Teoria da ubiquidade ou mista. Ação, crimes comissivos, né? Agora, nos crimes omissivos, estamos aqui, ó, por omissão, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação, e não fala da omissão. Então, teoria da atividade. Repara, ó, ele não fala do resultado. Ele não fala nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria se realizar-se a ação ou o resultado. Não, ele fala só da ação. Então, teoria da atividade com relação aos crimes omissivos. Voltando no nosso exemplo, para a gente finalizar. A desferiu um tiro em B, praticou uma conduta comissiva por ação. Lá para o Código Penal comum, o lugar do crime para ele é o lugar da ação e o lugar do resultado. C omitiu socorro, mas para o Código Penal comum, adota-se a teoria da ubiquidade também para os crimes omissivos. Então, o lugar do crime para C, para o Código Penal comum, é o lugar da omissão, onde ele deixou de prestar o socorro no Brasil, como também o lugar do resultado, na Alemanha, onde ele morreu. Agora vamos para o Código Penal militar. E usando esse mesmo exemplo. Crimes por ação. Qual é o lugar do crime para A, que desferiu o tiro, né? Tanto o lugar da ação, Brasil, como do resultado, Alemanha. Agora, para C é que muda o nosso exemplo. Para C, que praticou um crime por omissão, apenas será lugar do crime o Brasil. A Alemanha não. Porque ateutou-se a teoria da atividade com relação aos crimes omissivos no Código Penal Militar. Tá bom? Essa foi a primeira dica. Espero que você tenha entendido. Aí agora você faz um esquema, coloca aí, né? Alguns usam mnemônico, né? Luta para o Código Penal comum, lugar do crime e ubiquidade, né? E aí você vai adaptar isso para o Código Penal Militar. Lugar do crime e ubiquidade nos crimes comissivos e nos crimes omissivos, teoria da atividade. Tá bom? Um abraço, então. Espero que você tenha gostado. Não esquece de nos seguir lá, dar uma força nas nossas redes sociais aí, para a gente poder estar sempre trazendo para vocês essas dicas aí que na hora da tua prova eu sei que vai te ajudar. Tá bom? Um abraço, então. Até a próxima.